procuramos dar premissas e ferramentas aos jovens para desenvolverem capacidades de comunicação e de intervenção cívica, neste sentido. Perceberem que podem ter efetivamente uma opinião crítica sobre um tema e podem e devem reivindicá-lo. Podem e devem dirigir-se aos representantes que lhes sejam mais próximos, políticos, e perceber ao nível estrutural que têm uma influência como cidadão. Muitos manifestaram algumas dúvidas sobre a sua legitimidade em interpelar, por exemplo, uma entidade. E foi um caminho de reflexão coletiva para perceberem que são cidadãos e cidadãs que têm este pleno direito, que estando num Estado democrático podem abusar do direito de reivindicação e de interpelação destas instituições. Se nós queremos fazer mudanças que tenham um efeito mais global, não é apenas na nossa legislação nacional. Temos que também impor essas mudanças naquilo que é a legislação europeia. No quadro do projeto foi definido a criação de um sistema de subgranting, portanto a atribuição de microsubvenções para organizações da sociedade civil em Portugal, com o intuito de cumprir o grande objetivo de consciencialização e sensibilização do público em geral, para os jovens e as jovens poderem assumir um papel mais ativo em termos de cidadania para com as políticas europeias. Jovens embaixadores e embaixadoras do Comércio Justo são duas equipas. Temos a nossa equipa que vai ajudar a fazer descobrir produtos do comércio justo e sensibilizar sobre esta questão. E vocês, hoje, têm a missão de defender a vossa petição em solidariedade com o povo uigur, ok? Receberam todos aqui uma cópia da petição. Boa sorte, a via pública é o vosso terreno de trabalho hoje. Vocês têm quantos papéis? Eu só tenho dois. 2, 4, 5, 6. Tenho 6. Mas importa que não seja eu, porque estou mesmo com pressa. Não, mas não precisa ir a lado nenhum, é 5 minutos. Não, é que não tenho tempo para estar aqui a falar com vocês. Desculpem. Então, eu posso lhe deixar isto e a senhora em casa entra neste linkzinho. Fizemos uma petição para tentarmos recolher o máximo de informações possível e sensibilizar a União Europeia deste assunto. A senhora gostaria de assinar? O Stefan falou-nos num povo, o povo uigur, um povo na China, e esta petição surgiu para tentarmos ajudar este povo, porque este povo era muito escravizado. E como a União Europeia que quer assinar um acordo com a China, nós achámos importante tentar sensibilizar a União Europeia, que um dos seus grandes valores é a defesa dos direitos humanos, tentar sensibilizá-los para aquilo que estavam a fazer. É que para a esmagadora maioria das alunas dos alunos foi a primeira vez que interpelavam uma instituição decisora a nível político, neste caso a União Europeia. O projeto por uma alimentação sustentável, justa e saudável na Europa e no mundo é um projeto que nasce da vontade de 3 organizações, a Actuar, a FIAN Portugal e a APN Portugal, de envolver os jovens portugueses e portuguesas e as organizações da sociedade civil num debate alargado sobre a alimentação. A alimentação como fator de desenvolvimento humano e dos territórios e, sobretudo, a alimentação enquanto um direito fundamental que, apesar de ser tão fundamental e tão básica na nossa vida e nos nossos hábitos, em tudo o que fazemos, ela é essencial, mas a sua proteção e garantia não está acessível a todos.
Eu fui convidada a fazer parte do jornalismo Concurso Cidadão. O principal foco eram os jovens e o objetivo foi sensibilizar e consciencializar os jovens acerca de temas como direitos humanos, desigualdades sociais e, claro, também a alimentação adequada, justa, saudável e sustentável. O que se pede é uma perspectiva de uma realidade diferente e eu, sendo uma jovem de um bairro social, do bairro da Cova da Moura, e sendo africana, a minha opinião claramente que vai ser diferente das outras pessoas que lá se encontraram. A casa de partida pretende mesmo ser isso, uma casa de partida, não é? É preciso um primeiro passo, um arrancar. E a nossa ideia passa muito por juntar aqui as duas agendas, não é? A agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também a agenda dos Youth Goals, porque sentimos que, enquanto os ODS têm uma dimensão mundial, os Youth Goals são mais focados na União Europeia e também nos jovens, que é o público que nós queremos alcançar. Então achamos que o ideal, assim, tchanã, seria criarmos um jogo pedagógico onde pudéssemos abordar estas duas agendas e relacioná-las. A nossa ideia é sempre muito, e desde o início do projeto, foi muito descentralizar, ou seja, termos um jogo que possa depois ser utilizado a nível nacional, em qualquer sítio, por várias organizações, por vários eduworkers, e que chegue a mais jovens possíveis. Portanto, achamos que o facto de ser um jogo pedagógico permite esta acessibilidade a mais jovens, ou seja, chegar a mais jovens, para que depois o impacto venha do local para o global, não é? Pronto, nós acreditamos que é sempre de dentro para fora que a transformação acontece. Que Tratado da União Europeia abriu caminho à integração do conceito de coerência nas políticas de desenvolvimento? A. O Tratado de Lisboa. B. O Tratado de Nice. Ou C. O Tratado de Maastricht. Tem 1 minuto. Na Rosto Solidário quisemos responder ao desafio do Sample Granting do projeto Presidência da Plataforma. Tínhamos alguma experiência em desenvolver jogos ou utilizar jogos como uma estratégia de educação e sensibilização e a ideia surgiu naturalmente. Vamos fazer um jogo para trabalhar as questões da presidência portuguesa e da coerência das políticas. Muito simples. Um dos dados que nós ficámos mesmo chocados foi a situação da quantidade de números que já passaram ou por situações de violência ou que tiveram situações próximas. Era um número muito mais elevado do que nós estávamos à espera. Esse foi um que ficou realmente na memória. As questões, muitas delas centram-se um bocadinho na lógica também, outras nem tanto na lógica, um bocadinho mais de conhecimento e lá está, quem não sabe não tem grande forma de lá chegar, sem saber. E vou por acaso a pensar nos fluxos financeiros ilícitos em África, porque não entendem muito o sentido, digamos assim. Quando decidimos montar este projeto, combinámos 3 áreas de atuação: a ação social, a advocacy e a educação para o desenvolvimento e cidadania global. O projeto tem como grande objetivo desconstruir estereótipos nesta área de lidar com as pessoas em condição de sem-abrigo, abrir um pouco os horizontes para que a população possa compreender o porquê da problemática e do porquê das pessoas estarem na rua e ajudar também a que, através de um conjunto de atividades, nós possamos ter recomendações para entregar aos nossos decisores a fim de refletirem sobre esta área de atuação. E, portanto, elencámos um conjunto de atividades que acreditamos que vão ao encontro deste público-alvo, nomeadamente a produção de 10 vídeos em jeito de documentário, com 10 pessoas que foram selecionadas, portanto, o apoio que nós fazemos no Porto, em Lisboa e no Algarve, e estas pessoas, em estilo de documentário, fizeram, portanto, estes vídeos que estão publicados no YouTube, num canal que tem o mesmo nome que o projeto, Histórias por Contar. Tivemos dificuldades como encontrar pessoas em situação de sem-abrigo que quisessem partilhar a sua história, foi uma grande dificuldade que tivemos, andámos um mês. A questão de termos praticamente vídeos com homens e não termos mulheres a representarem. É um tabu em cima de um tabu, porque existe vergonha. Quem é que quer dizer outro ODS? Ninguém? Se calhar ia para paz e justiça.
Porque eu falo por mim, sinto-me um bocado injustiçada por ter que andar de máscara, porque sinto que me está a cortar uma das melhores partes da minha vida, que é a adolescência. Sim, também pode ser visto dessa forma. Isso é um exemplo bom e nós estamos todos a vivenciar, né? Assim, nomeadamente os jovens que se sentem mais nesta fase que é para ser vivenciado de uma outra forma. Eu acho que é uma ideia interessante que vocês podem ir captar uma imagem sobre isso. Pode ser? O que aconteceu nesta atividade foi sugerirmos frases ou algumas palavras e tentarmos relacionar com os ODS e posteriormente com alguma fotografia ou vídeo sem ser muito óbvio, muito literal ou muito objetivo. Mete-se mais para cima, Inês, assim, isso. Vai! Foto assim, com este ângulo. Entra numa perspectiva ou numa dinâmica de provocar os jovens a pensarem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é que eles significam para si, como é que eles vivenciam os ODS na pele, no seu contexto cotidiano e como é que os ODS se relacionam com o seu território, uma vez que nos encontramos numa localidade mais do interior do país. É simples, nós precisamos de desconstruir a linguagem. Este é o primeiro passo. Quando nós falamos de presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o cidadão, em geral, não percebe muito bem o que é que está envolvido, o que é que isto significa. E os jovens, não é, que já têm tantos apelos vindos do exterior, não é? Há tantas as redes sociais, há uma série de informação que eles têm em bruto e nós desconstruímos. Ou seja, explicámos de forma muito simples o que é isto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o que é isto de coerência das políticas para o desenvolvimento e o que é que eu, enquanto cidadão, posso fazer para contribuir para este mundo que se quer mais justo, coerente e sustentável. Nós criámos, em primeiro lugar, um website que chamámos Agir ou Reagir. No fundo, a questão é esta, desenvolvimento global, o que é que estamos a fazer e o que é que queremos fazer. Temos a plataforma You've Got Mail, que no fundo é uma plataforma de diálogo entre jovens e decisores políticos nacionais e europeus, em que colocam as suas questões e vão ser respondidas por estes mesmos decisores. Tem também um teste de autoavaliação, em que avaliamos as nossas competências de como é que podemos melhorar a nossa cidadania e o nosso comportamento cívico. Considerando os ODS, podemos dizer que eles são da ONU, mas também podemos dizer que eles são para o mundo inteiro. Ou seja, é muito importante nós percebermos que não foram os países sozinhos a definirem estas metas. Foi a sociedade civil toda, em conjunto, não é só para os governos, é também para as empresas. Se nós queremos colocar uma agenda em prática que é de todos e para todos, por que não pegar nesta agenda, na Agenda 2030, e ver, sim, é isto, vamos usar este plano, já está definido, não vamos inventar a roda. Nós estamos neste momento na Quinta dos Coteiros, em Alves Barrota, na Batalha. Este dia é um dia de formação para os delegados do Ambiente e da Sustentabilidade do Corpo Nacional de Escutas e estamos aqui a fazer um bocado de networking, a partilhar boas práticas. Exatamente a dar as ferramentas aos jovens e eu estou neste momento a recebê-las para depois poder aplicar no meu agrupamento, no meu núcleo, na minha região, ou seja, como é que nós fazemos esta transmissão de conceitos tão gerais e tão difíceis de abordar a jovens do dia-a-dia. Então é assim, agora cada país vai chegar-se à frente e fazer uma única proposta que vai a votos. Foi muito giro. Nós basicamente fizemos a simulação da Assembleia das Nações Unidas. Alguns de nós eram então associações da sociedade civil, outros eram agências e instituições das Nações Unidas e outros eram os países. E a ideia era exatamente levar avante os objetivos, os interesses e a agenda de cada um destes atores. O projeto é de experimentar, que é um projeto que acontece em meio escolar, em escolas, desde o ensino básico ao ensino secundário em Portugal. É um projeto que quer trabalhar a educação para a cidadania, mas a partir de uma perspectiva da educação para a cidadania global, da educação para o desenvolvimento.
E então o que pretende promover são laboratórios experimentais em que, exatamente juntando estudantes, docentes e organizações da sociedade civil, tentamos promover práticas que abordem as temáticas todas ligadas à educação para a cidadania. Desde os direitos humanos, desde a questão da consciencialização, para a questão da igualdade de género, desde a questão da sustentabilidade, todos os domínios que são trabalhados nesta área. E que para os docentes, por exemplo, a educação para a cidadania é algo novo, porque está baseado na educação não formal. E os docentes tiveram todo um processo em que a sua educação, a sua preparação para serem professores e professoras está focada na educação formal. Por isso, utilizamos linguagens, utilizamos metodologias que são totalmente diferentes e isso é sempre acolhido com muito interesse por parte das escolas. Mesmo porque motiva os estudantes, tanto os jovens, as jovens, a terem uma ligação à escola totalmente diferente. Nós não temos empatia com estas figuras, nós não temos empatia com entidades governamentais. Pensamos no Ministério e pensamos que é uma coisa muito difícil e longe de se ter. Efetivamente é, no sentido em que não é uma coisa prática, mas é fácil. Se eu realmente quiser, eu consigo. Só que para isso eu tenho que saber como, tenho que saber que posso, porque não existe... E nesse sentido este projeto trabalha muito com esse objetivo de mostrar aos jovens participantes estas ferramentas de participação pública para eles terem esta consciência de que têm efetivamente um papel preponderante e que podem influenciar, como é óbvio, as políticas de atuação. Eu diria que o momento mais marcante foi mesmo aquele de dar voz aos temas que os jovens escolheram. Nós perguntámos que temas é que vocês gostariam de ver abordados. E eles falaram de greenwashing, ecofeminismo, fast fashion, temas que ouvimos muito falar, mas se calhar não são temas que se aprendem na escola, não são temas que estejam a ser abordados pelos mass media. E depois, estas conferências acontecem para que estes jovens tenham a possibilidade de apresentar os temas trabalhados aos representantes políticos locais, regionais e nacionais. O trabalho que se faz nas escolas é uma semente que se lança e só mais tarde é que dá fruto. Nós, os professores, passamos a vida a acreditar que vale a pena. Somos o futuro, nós temos que ter uma palavra a dizer, independentemente se temos 6, 5, 10, 14, 20 anos. Nós deixámos de ter barreiras, deixámos de ter fronteiras entre países ou entrarmos na União Europeia. Nós, ao sermos participativos aqui, abre-nos caminho para sermos participativos depois num palco maior do que é apenas o palco nacional. Esta possibilidade de que conseguimos concretizar nas atividades, de ter decisores políticos, mas também organizações da sociedade civil à mesma mesa, tanto a nível europeu como de países parceiros da União Europeia, foi fundamental e constituiu uma grande riqueza neste projeto. Acho que se calhar é o ponto alto e é aquilo que eu posso destacar como o que mais permitiu contribuir efetivamente para o objetivo de conseguir que haja mais apoio público a nível europeu para políticas abertas, justas e sustentáveis, que era no fundo o nosso objetivo.